Olá, olá, salve, obrigado pela presença. Sou o Rodrigo Petrônio, estamos mais aqui uma vez no canal e hoje eu vim aqui para falar de um conceito, como eu tenho feito, né? Sempre assim trazendo conceitos matriciais gigantes e nós vamos aí abrindo janelinhas, linhas, né? Investigando camadas e vamos aí operacionalizando esses conceitos para vocês. E eu sempre tenho procedido assim, eu gosto disso, né? A gente pegar um grande conceito, um conceito matricial, ver quais são os principais problemas, as principais abordagens, como a gente pode até definir as diversas, né, acepções daquele conceito. Isso é um trabalho enorme da filosofia, por exemplo. A gente pode ficar muito tempo só fazendo a circunscrição, ajustando as lentes, né, uma lente um pouco mais aproximada, uma lente mais abrangente, né, para definir um macro conceito. E é isso que eu tenho tentado fazer aqui. E hoje também quero falar de um conceito que me é muito caro, que eu tenho, talvez desde criança, seja um conceito que tenha me acompanhado assim ao longo de toda a vida e que eu já penso nesse conceito há muito tempo, sob vários pontos de vista, com entradas diferentes, seja pela arte, pela literatura, pela filosofia, né, ou pela história e pelo estudo de ciências mesmo, de modo geral, que é o conceito de cosmologia, né, que é o estudo, uma grande área de estudo chamada cosmologia, que diz respeito ao estudo do cosmos, né. E o que significa isso? Bom, em primeiro lugar, para mim significa muito, até fazendo uma digressão biográfica, acho que os primeiros livros que eu li e que eu tenho memória de os ter lido, assim, com muita paixão e com muita fruição, com muito entusiasmo, era uma enciclopédia de ciências que meus pais tinham em casa, né? E eu me lembro muito bem da parte de astronomia, e isso também me fascinava demais. E depois, desde criança, também assistindo programas, e depois também com a minha família, assistindo o Cosmos, né, do Carl Sagan, depois assistindo Star Trek, assistindo obras de ficção científica em animação, no audiovisual de modo geral, e como isso me chegou no audiovisual, essa visão incrível do cosmos, né? E a gente imaginar lá o pálido ponto azul, descrito por Carl Sagan, que depois foi dar ensejo ao nome de um livro dele, né? E esse que é um dos maiores divulgadores de ciência e um dos maiores cientistas, talvez, do século XX, que é Carl Sagan, né? Dentre tantos outros cientistas que são dezenas, centenas de cientistas brilhantes, incríveis, mas Carl Sagan se diferenciou por essa sua dupla inscrição, né? Tanto dentro da NASA, como pesquisador, quanto como um divulgador, um amante, né? Um amador no sentido bom da palavra, aquele que continua amando o seu objeto de estudo e que tentava difundir da melhor forma possível o conhecimento científico, para ele não ficar reservado dentro de quatro paredes, ou dentro da universidade, ou dentro dos laboratórios. Então, minha relação com a cosmologia é uma relação totalmente subjetiva também, e passa por esse lugar, e por isso que ele é um conceito muito, muito importante para mim, e eu acabei formalizando também uns estudos, né, acerca desse conceito, sobretudo no meu pós-doutorado, que foi sobre Alfred North Whitehead, que é um grande matemático e filósofo britânico, e o meu primeiro pós-doutorado foi sobre a cosmologia de Whitehead, né? Porque há ali a obra final de Whitehead, uma das obras finais, né? E talvez o seu opus magnum, é O Processo e Realidade, cujo subtítulo é Um Ensaio de Cosmologia. Então, vamos então fazer assim uma abrangência e voltar um pouco alguns passos, tentar pensar esse conceito na sua maior generalidade, para entender assim toda a capilaridade, todas as aderências que esse campo de estudo, esse macro campo, esse macro conceito tem, para depois nós irmos afunilando e vendo mais especificidades. Então, eu proponho que a gente faça primeiro uma grande angular, assim como se fala em cinema, e a gente veja um campo aberto e depois a gente vá especificando alguns campos, algumas granulações desse campo que é a cosmologia. O primeiro ponto, assim, é a própria noção de cosmos, né? E como isso está infuso na mente humana, né? Talvez a percepção que o humano tenha desde a sua origem, desde a origem dos hominídeos, as primeiras apreensões, as primeiras percepções, as primeiras formas de tatear o mundo, talvez já sejam formas cosmológicas.
Porque, veja, né, imaginem um Homo sapiens, né, de 70, 80 mil anos atrás, numa savana africana. Ele tem percepções o quê? De espaço, ele tem percepções de tempo, ele percebe que a vida dele tem uma duração, ele vê a abóbada celeste forrada de estrelas, né? Ele vê o infinito que era esse céu, que ele era incomensurável, ele vê um horizonte que se abre diante dele, quanto mais ele anda, ele nunca chega ao fim. Ele percebe um tempo que está à sua frente, o tempo presente e o tempo passado, que é toda aquela paisagem, todos aqueles seres que ele deixou para trás. Ele percebe a natureza física, a fisicalidade das pedras, a fisicalidade do seu próprio corpo, a fisicalidade dos animais, a fisicalidade dos rios, né, das árvores que o cercam. Ele percebe o sol, né, e a energia que o sol troca com o seu corpo, né, essa física e essa physis, no sentido grego, né, essa natureza viva, que é a troca de energia entre o seu corpo e o sol, e entre o sol e todos os seres vivos ali, que ele difusamente, de um modo subreptício ali, indireto, ele consegue perceber isso. Ele vê esse sol, que é um grande astro, que surge todos os dias e que depois se põe no horizonte. E ele vê a lua também como um corpo astronômico, celeste, mas que ele não sabe ainda que é um corpo astronômico. Ele vê uma entidade, e é uma entidade gravitacional que está permeando esse céu e que está em circunvoluções, né, dentro desse imaginário. E quando esse Homo sapiens ele vai dormir, essas imagens se depositam no seu inconsciente e ele vai então, como uma usina, né, de produção de imagens, ele vai reciclar e vai ressignificar todas essas imagens que o cercam. Isso é cosmologia. Então, no fundo, a cosmologia, ela talvez seja o estudo mais primário e o mais complexo ao mesmo tempo. A cosmologia, ela une dois extremos, que é o extremo dos processos primários, como se chama em psicanálise. O que são processos primários? Comer, cheirar, observar, né? Sentir gosto, tato, visão, né? Desejo, sexualidade, o nível mais básico das pulsões. Isso são os processos primários, que eu acabei de descrever. A cosmologia, ela une esses processos primários, que são os mais elementares, as quais a gente quase não sabe dar nome, que é, por exemplo, distinguir um cheiro de uma erva, uma distinção de cores, de fibras diferentes, uma refração de luz, né? E percepções diferentes num espectro cromático, um espectro de cheiros, de sabores, de intensidades, e ela une isso hoje à dimensão de uma investigação racional que, no limite, tem como objeto tudo que existe, né? Essa é uma definição do meu querido mestre e amigo Mário Novelo, um dos maiores cosmólogos do mundo, brasileiro aqui, professor emérito do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, cuja obra eu tenho tido um grande orgulho, uma grande honra em acompanhar como seu colaborador. Tenho trabalhado nas obras, na parte editorial de suas obras, né, nas obras de Mário Novelo, e Mário então define a cosmologia como o estudo de tudo que existe. Tudo que existe pode até ser colocado com hífen. E por que essa definição ela é incrível? Porque tudo que existe é também aquilo que nós ainda não conhecemos. Ou seja, então as trilhões de galáxias, trilhões de estrelas, né, as bilhões de galáxias, trilhões de estrelas, trilhões de mundos, trilhões de sistemas, a energia escura, né, aquele ponto sutil só que nós temos contato desse universo observável. E o universo observável é apenas um universo que nos chega, cuja informação nos chega, né, de acordo com a velocidade da luz. Isso não quer dizer que seja todo o universo extenso que existente. E também essa matéria escura, os buracos negros, né? Ou até mesmo os multiversos que se tem especulado. Então existem universos em forma emaranhados de universos, para usar um conceito de física quântica, ou os multiversos, né? De várias linhas aí que eu pretendo explorar aqui também, seja a linha de Everett, de David Deutsch, ou a linha de Brian Greene, de outras linhas que têm trabalhado com essa noção de clusters de universos. Ou seja, tudo isso ainda é o conhecido, né?
E quando o Mário Novello define a cosmologia como estudo de tudo que existe, ele está pressupondo também aquilo que existe, mas que ainda não nos foi dado conhecer. Então, por isso é que é um estudo absolutamente assim incrível, dos mais fascinantes, porque é um estudo que une dois pontos da experiência humana, a experiência do infinito, né, de percepções de campos sensíveis e intelectuais que nós não acessamos e nós nunca vamos acessar, porque nós nunca vamos ter acesso a tudo o que existe. Isso é uma virtualidade infinita, né, e que nunca vai ser completada, porque o universo é infinito e eterno, como eu quero desenvolver aqui. Essa é a minha crença, apoiada em diversos cosmólogos e em várias teorias de ciência, e ao mesmo tempo ela une esses processos mais primários e mais elementares, que também são processos cosmológicos na acepção da arte, por exemplo. Então aqui é um grande arco que une arte, ciência e filosofia a partir desse conceito e desse campo do conhecimento, que é um dos mais fascinantes do mundo. Então, eu espero vocês nos próximos vídeos. Vamos viajar bastante aqui com essa questão da cosmologia, porque ela exige que nós viajemos assim, e não tem como pensar pequeno para poder falar de cosmologia, é preciso pensar grande. Valeu, muito obrigado e vejo vocês aí em breve. Um abraço.